Feliz sábado a todos. Pronto, agora o som saiu. Vou esperar o colega colocar o slide ali. Enquanto isso, eu quero agradecer por estar aqui com vocês. É um pouco nostálgico, porque eu lembro das experiências que eu já tive em lugares como este, com os mesmos propósitos. E para mim é uma nostalgia muito boa, é muito bom reviver esses momentos, respirar esse ar que vocês respiram aqui. Eu não estou falando do ar puro, que é maravilhoso, mas dessa atmosfera de adoração e do que vocês realizam aqui. Isso aqui é um privilégio que vocês têm de estar passando por isso. E acredito que aqueles que passam por momentos como esse não vão esquecer nunca mais na vida. E sei que é transformador, porque transformou a minha vida. E eu sou grato a Deus por ter tido essas experiências, de estar como aluno, de estar também como obreiro em instituições como essa, e de ter sido realmente modificado a ponto de estar aqui falando com vocês hoje. Porque a pessoa tímida que eu era, não era capaz de vir aqui falar sem estar tremendo, né? E eu confesso que é um desafio, talvez falar para um público tão exigente, mas é um prazer também compartilhar aquilo que eu aprendi. Meu nome é Rubens, sou psicólogo e convidado para estar com vocês durante essa semana aí dos tratamentos do pessoal. Venho de Teixeira de Freitas, Bahia. Apesar de ser Bahia, eu sou baiano por admiração, por convivência, mas eu sou capixaba de natureza e gosto de viver nos dois mundos, gosto do melhor dos dois mundos. Mas eu venho de muito longe, de tão distante. Eu saí na quinta, só fui chegar na sexta. Aqui já era quase meio-dia já, era 11 alguma coisa. Mas foi uma viagem bem longa, tá? Mas é gratificante chegar aqui num ambiente tão agradável e fui muito bem recebido, muito obrigado. Obrigado pelo alimento, estava muito bom. E também não me senti tão só, né, Cleiton? Eu vi algumas pessoas que eu já conhecia e isso nos torna o local fica mais aconchegante, né? Você encontra um rosto que você já viu e aquilo é bom, né? Você já não se sente tão só. Apesar de ter sido convidado ali pelo Cleiton e a Priscila, que eu sabia que estaria em boas mãos, mas eu fiquei surpreso de encontrar outras pessoas aqui e Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado pelo trabalho que vocês realizam. Bom, hoje o tema que eu quero trabalhar para vocês... Vou voltar aqui. Não sei porquê, de vez em quando esses erros acontecem. Eu acho que eu vou ter que pedir um amigo lá para ir pelo teclado. Deixa eu só voltar para o número 1. Deve ter alguma interferência. Pronto, pode ir passando aí para mim. Pode ir. O tema de hoje é o propósito de Deus para o homem. Pode seguir. E é um tema que, na instituição onde eu passei, talvez o primeiro tema que nós estudamos numa matéria lá. E para mim foi transformador, é muito bom esse material. E praticamente toda a igreja que eu prego pela primeira vez, esse é o primeiro tema que eu trabalho. Então eu já falei sobre esse tema diversas vezes, por vários caminhos diferentes. E talvez ele já seja conhecido para alguns, né, Rodrigo? Talvez o Rodrigo já tenha visto. O Cleiton e a Priscila estão carecas de saber desse tema, né? E talvez alguns outros de vocês já tenham estudado especificamente esse assunto. Porém, eu quero trazer aqui porque ele é tão importante. Como psicólogo, talvez vocês não façam ideia da dificuldade que é para muitas pessoas não terem uma coisa chamada identidade. Elas não sabem quem são. A gente leva um tempo, né? Já conversei com alguns aqui na instituição, de forma profissional, e vou falar com outros ao longo desse período, e vocês vão me ver repetindo a mesma coisa, porque essa é a verdade que se estabelece. É muito difícil a pessoa desenvolver a sua identidade, saber quem ela é na vida. E aí, quando eu estava lá na instituição onde eu passei, ou acompanhando os colegas que se formaram, amigos que se formaram em teologia, as pessoas ficam naquela ideia de meu chamado, receber um chamado, como se receber um chamado, como se ter uma profissão fosse aquilo que definisse uma pessoa. Na verdade, nada disso define você. E do ponto de vista biológico, a nossa identidade ela só realmente vai ser ali cravada
depois que nosso cérebro está plenamente formado. E isso só acontece lá para os 21, 22 anos de idade, quando o seu cérebro está completo. Então, até isso, nós carregamos muitas dúvidas de quem somos. O adolescente, ele começa a passar por uma transformação de vida e ele começa a pensar por si mesmo. Ele começa a se desconectar do pai e da mãe e descobrir que ele tem uma mente, que ele pode questionar a vida. E aí ele vai querer experimentar, e muitas vezes é aquela fase da rebeldia, porque ele quer viver outras coisas, experimentar coisas, desafiar o sistema, seja o sistema familiar, seja o sistema como um todo ao seu redor. E então ele só vai estar plenamente completo e satisfeito de quem ele é quando ele se encontrar nessa vida. E esse para mim é um tema que nos direciona para saber quem você é nessa vida. Porque você precisa entender que só quando você souber o seu propósito, como diz lá uma frase famosa, dita lá no filme, no livro Alice no País das Maravilhas, o gato disse assim para Alice: quem não sabe para onde vai, em qualquer lugar, serve. Então a gente precisa entender qual é o nosso propósito. E o nosso propósito está intrinsecamente relacionado com sua formação identitária. Se você ainda não entendeu isso, eu vou tentar explicar para vocês. E como cristãos, a Bíblia é a base, é o manual da nossa vida, né? É Ele que nos encaminha para o nosso Criador e entender o que esse Criador planejou para cada um de nós, tá? Independente de quem seja você, dependendo da profissão que você tenha, isso aí não quer dizer nada a respeito do seu propósito. Você pode ser agricultor, médico, advogado, o que você quiser na vida, mas isso aí não te define. Mas a maioria das vezes, quando você chega para alguém e pergunta assim: quem é você, fulano? Ah, eu sou o doutor fulano de tal, não sei o que, não sei o que. As pessoas, elas têm a ideia de se identificar pela sua profissão. E aí aqueles que não têm profissão parecem coitados que não são nada na vida, né? Mas não é assim. Isso não tem uma relação objetiva. Então, qual é o propósito de Deus para a nossa criação? Primeira coisa, a gente precisa definir, então, o conceito de propósito. Eu estava ontem brincando com um colega, cadê ele? Você? O Brian. Isso mesmo, né? Isso aí. Irmãos, o que é propósito? O que significa a palavra propósito? Vocês podem responder, tá, gente? Meu sermão, eu não venho aqui falar sozinho não, tá? Meu negócio é conversar com vocês. Saber que eu saí daqui, entreguei alguma coisa e fui compreendido. Pode falar. Propósito é uma definição. Sim, qual é a definição do propósito? Há uma direção. Uma direção? Alguém mais? Motivo para uma existência. Motivo para uma existência. Bom. Uma meta. Uma finalidade. Uma meta não. Não. Você pode ter uma meta para cumprir um propósito. Ou seja, você pode ter algo que vai alcançar esse propósito, mas o propósito em si ele tem que existir, né? E a gente vai ver daqui a pouco no slide que diz isso aí. É a razão pela qual você vai. Perfeitas palavras, a razão, essa é exatamente a palavra que eu queria ouvir. A razão. Muitos desistem da vida por não ter propósito. Exato. E esse é o meu trabalho como psicólogo, é ajudar as pessoas a ter propósito nessa vida, a ter razão para viver. Vejam só, qual é o propósito da cadeira, colega? É sua vez agora. Eu não tenho. O objetivo de uma cadeira é o quê? Sentar, não é? Ainda que você possa fazer uso diversos com ela, mas ela nasceu com um propósito específico, não é? Se ela não cumpre o seu propósito, ela deveria existir? Não. Então, entendeu? Para você saber o que é o propósito, você precisa entender assim, que função aquela coisa, aquele objeto, aquela pessoa cumpre. Se ela não cumpre o propósito, entende? Não tem razão para ela existir. Mas aí quando a gente vem para o tema, o propósito de Deus para a criação do homem, nós estamos muito acostumados a nos enxergar neste mundo de pecado. Mas vamos pensar o homem fora deste mundo de pecado. Está lá, ou você e Deus sozinho no jardim maravilhoso do Éden. Eu te pergunto, para que Deus te criou? Você está ali, para quê? Qual é o propósito de Deus ter feito você? Para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Eu poderia definir honra e glória? Bem, isso para a satisfação do próprio Deus. Eu criei, agora Ele está me retornando uma gratidão. Adoração? Adoração foi o tema, inclusive, da escola sabatina. Passa perto. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Todas essas coisas, elas vão fazer parte.
Mas você acha que Deus cria o homem e fala assim, eu criei você porque eu preciso ser adorado? Deus tem essa necessidade? Deus precisa de alguma coisa de nós? Ainda que a palavra adorado aqui, na concepção da maioria, no senso comum, ela é a ideia talvez de alguém prostrado diante de Deus, aquela coisa toda. Não, a adoração ela tem um conceito muito mais amplo e que, claro, ela sim vai também estar dentro desse propósito. Mas quando a gente entende, aí o irmão falou uma outra palavra que foi adoração, para a honra? A honra e glória. Exatamente. E aí a gente precisa então entender o que é glória. Quando Moisés perguntou assim, mostra-me, eu quero ver a tua face, ele vou mostrar a minha glória. Ok. Então abra lá Êxodo 33, 18. Vamos ler juntos? A glória tem uma lista imensa de atributos. Exato. Êxodo 33, 18 diz assim: então disse Moisés, falando, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Se a gente vai fazer esse exercício daqui a pouco e expandir esse conceito de glória. Mas o conceito de glória na Bíblia ele também é atribuído ao caráter, tá? Então você pode substituir a palavra glória por caráter. E a gente pode observar aqui que quando Moisés viu a Deus, ele não viu uma luz, ele não viu uma coisa extraordinária. Ele mostrou e revelou para Moisés o quê? As facetas do seu caráter: bondade e misericórdia. Amigo do slide, você pode passar aí pra gente, fazendo um favor? Então, não confundir propósito com, que foi o que eu falei para a irmã lá atrás, pode passar? Com objetivo, meta e missão. É muito facilmente confundido. Meu propósito, aí a pessoa diz a meta, diz o objetivo. Não, propósito é a razão de existir daquela coisa, daquela pessoa, entende? Então, a gente precisa ter bem claro essas questões. Pode passar? Então, nada disso é propósito. Pode ir para frente? Diz assim Mateus 7,19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Cadê o Alex? Agricultor, né? Você plantou lá, não deu nada, faz o quê? Exato, né? Se você talvez vê que tem a possibilidade de adubar, de fazer algum tratamento, a gente tenta remediar, né, Cleiton? Tem que remediar, né? Aí vai procurar os nutrientes, né? O que está faltando para essa planta poder produzir o fruto dela? Às vezes está faltando ali um nutriente que é necessário para ela produzir talvez a flor, ou para que a flor possa terminar o seu processo, porque ela está doente, não consegue terminar. Mas ainda assim, tudo isso é um objetivo, é uma meta, é alguma coisa para que aquela planta consiga alcançar o motivo dela existir, né? Então, ilustrando como uma árvore, a Bíblia ela sempre vai fazer essa comparação do ser humano como uma árvore. Então aqui tem um exemplo, né, figurativo de Deus trazendo a ideia do homem como árvore, né? E pode passar o próximo slide? O outro texto, Jeremias 17, 7, 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha ficará verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus, né? Pode passar. Esse texto me lembra um outro de Salmos, capítulo 1 de Salmos, muito pequeno, mas poderoso. Ele diz assim, no verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. E o texto é um pouco maior que isso, mas a ideia é que essa planta esteja alicerçada ali. O Espírito Santo ele é representado como água na Bíblia, não é? Como óleo, como água. E quando diz que essa árvore tem ali ribeiros,
né, de água, e as suas raízes estão ali, mergulhadas, bem nutridas da água, significa dizer que essa planta, ou seja, esse ser, está alimentado com a presença de Deus, e por isso ele vai continuar cumprindo o seu propósito. Não importa a adversidade que aconteça, ela vai continuar seguindo o teu propósito. Como diz aquele texto de educação, se não me engano, 57, a maior necessidade do homem do mundo é de quê? De homens. Pode falar. Verdadeiros e honestos, e que eles não mudam, né? Com a bússola, eles estão sempre olhando na mesma direção e não variam, não tem sombra de variação, porque eles aprenderam, eles desenvolveram uma mente capaz de obedecer. Então o mundo precisa de homens que tenham uma identidade forte, formada, e essa identidade ela só pode ser concretizada de forma perfeita quando ela reflete essa glória de Deus na nossa vida. Porém, a gente tem que tomar cuidado com as filosofias do mundo, cuidado com alguns conceitos que existem por aí. Por exemplo, lá mesmo, Santo Agostinho ele dizia assim: por que eu estou trazendo essas personalidades? Porque nós não somos os únicos, nós somos cristãos que pensam no propósito. Todo mundo pensa no propósito, só que a maneira como as pessoas definem esse propósito é diferente. O objetivo que as pessoas dizem a respeito de qual é a função do ser humano, de sua existência, vai divergir de filosofia para filosofia. Agostinho ele dizia assim, ele acreditava que o propósito da vida era encontrar e unir-se a Deus. Ele disse: criaste-nos, Senhor, para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. É um bom pensamento. Dalai Lama, budista, disse: ele sugere que o propósito da vida é servir aos outros e praticar a compaixão. E aí eu dou uma pausa, porque muitas vezes em outros lugares em que eu já preguei esse tema, eu pergunto: qual é o nosso propósito? As pessoas: é pregar o evangelho no mundo. Aí eu te pergunto: Adão tinha alguém para pregar o evangelho lá quando ele nasceu? Não. Portanto, esse não é o propósito de Adão. Porque Deus não planejou o pecado. Deus planejou o pecado? Não. Deus não planejou que o homem caísse e depois ele tivesse que nascer para ter que pregar o evangelho. Isso não foi o objetivo de Deus. Nós estamos falando de um ser que foi criado e que, sem pecar, ele tem que cumprir uma função. Tem que ter um motivo para a sua existência. Então nós não estamos aqui para salvar as pessoas, até porque quem faz isso é Cristo, não é? Nossa função não é pregar o evangelho como objetivo primordial. Não. Até porque, eu sempre costumo dizer, eu não posso dar amor se eu não tiver. Eu não posso ensinar alguém a ser paciente se eu não for paciente, se eu não entender a natureza da paciência. Então eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Então antes de eu dar, eu tenho que ter para mim. Então antes de eu querer ensinar, eu tenho que viver isso. Por isso, o texto te espremeu, né, Priscila? Porque é exatamente isso. Quem habitará no seu tabernáculo, Senhor? Aqueles que refletem a glória de Deus. Aqueles que são aptos, porque não vai haver pecado na presença de Deus. Não pode haver pecado. E todos aqueles que refletem a glória de Deus estão aptos para estar na sua presença, porque reflete a sua imagem. Não existe conflito, não existe nada que o impeça de estar ali, porque ele alcançou não a plenitude do caráter de Deus, mas o necessário, né? No mínimo, para ele habitar na presença do Senhor. Então Dalai Lama ele acreditava que servir aos outros é um propósito de sua existência. Ele dizia: se você quer que os outros sejam felizes, pratique compaixão. Ele não está errado no sentido de a gente compartilhar, de a gente dividir o pão, dividir o conhecimento. Isso não tem nada de errado, mas esse não é o nosso principal objetivo de vida. Não é o fim em si, né? Se você quiser feliz, pratique compaixão. Pode passar para subir o texto? Platão e Aristóteles pensavam assim, ambos enfatizavam a importância de ter um propósito na vida. Platão via o ser humano como um ser em busca de significado. E isso é verdade, porque como um ser pensante, diferente dos animais que não sabem que eles existem, para onde vão, eles não fazem esses tipos de questionamentos filosóficos. Então, nós nos perguntamos, e aí reside a grande capacidade do homem em pensar assim: de onde eu vim, para onde eu vou, né? E todos nós, por natureza, somos um filósofo por excelência, porque nós pensamos, porque nós questionamos, porque nós queremos saber. Só que, infelizmente, quantas pessoas estão por aí que não estão em busca de coisa alguma,
não sabem o que estão procurando e estão perdidos. Aí vão experimentar diversas coisas e vão chegar a lugares nenhum, porque eles vão apenas destruir o seu corpo, a sua capacidade, o seu intelecto, e no final das contas, tudo que eles fizerem será vão, porque eles, como diz lá, né, quem não sabe para onde vai em qualquer lugar, serve. Então sim, nós somos um ser que está em busca de significado, porque Deus nos criou para entender o motivo de estarmos aqui, e Ele tem uma explicação para isso. Os existencialistas, como Jean Paul, Sartre, Martin e outros tantos, Hegel, dizem assim, eles acreditavam que cada indivíduo é responsável por criar seu próprio significado e propósito da vida. E aqui a gente começa a declinar humanamente, e esses filósofos começam a nos afastar de Deus. Essas criaturas vão escrever coisas que vão influenciar a humanidade, principalmente do ponto de vista ocidental, né? Mas eles vão tirar Deus da equação. Essas filosofias vão tirar Deus do ponto central de nossa atenção, da atenção do ser humano. Então eles acreditam que o ser humano, o indivíduo, é responsável por criar seu próprio propósito e significado. Não é verdade. Porque se você chega no meio do caminho e encontra um relógio perfeito, bonito, funcionando, você se questiona e fala assim, o que é isso? O que ele faz? Quem o criou? Mas o relógio, ele pode dizer para si mesmo que ele se criou e que ele tem o seu próprio propósito de existência? Não, ele não se criou, ele não planejou estar ali, não é verdade? Então por que você, um ser pensante, acha que você é capaz de definir o seu próprio propósito? Você não se criou, você não é dono da matéria que te fez, do fôlego de vida da qual você recebeu, porque você acha que você é dono de si mesmo. Deus te dá a liberdade para você fazer escolhas. E você pode fazer a escolha que quiser. Servi-lo, adorá-lo, ou não servi-lo e não adorá-lo. Mas você não escolhe, porque as consequências disso virão de qualquer forma. Uma escolha definirá uma consequência, a outra escolha terá outra consequência. Mas terão consequências. E você não tem como escolher. Eu escolhi nascer. O único que escolheu nascer é Cristo. O restante de nós não escolhe nascer. Nós nascemos porque Deus tem um propósito para ter criado cada um de vocês. Então, esses homens, infelizmente, eles vão começar a desvirtuar as filosofias, e nós vamos beber essas filosofias, estar nas escolas, nos lugares por onde passamos, nas leituras que fizermos. Inconscientemente, talvez, se vocês percebam ou não, mas essas filosofias estão ali, incrustadas, e muitas vezes nós vamos repeti-las sem saber quem foi que disse, porque o senso comum espalha essas ideias. Segundo essa filosofia, a vida é essencialmente absurda e sem sentido. Olha só, que ridículo, né? Mas cabe a cada um encontrar um propósito pessoal para dar sentido à sua existência. Por isso, eles são existencialistas, dito existencialistas, né? Pode dar mais um clique aí? Eric diz assim, ele acreditava que existimos para amar e que amar dá sentido e propósito às nossas vidas. De fato, né? Porque Deus é amor. E então ele passa perto aí, né, vamos dizer assim, de cumprir esse propósito. Porque se você reflete o caráter de Deus, mas aí eu não sei o que o Eric entende por amor. Se o conceito que ele tem por amor é o conceito divino do que é ser amor. Então, eu não posso dizer que ele esteja completamente certo, porque eu precisaria entender o princípio, o que ele compreende como amor, né? Pode ir para frente, eu acabei de repetir. E aí, apesar de eu ser psicólogo, e eu posso falar com certeza sobre essas coisas, esse aí é Freud. Talvez a maioria de vocês conheça essa figura, muito conhecida, né? Quando se fala... Esperar o colinho. Quando se fala em psicologia, a maioria das pessoas tem na mente Freud, né? Pois bem, tome cuidado. Cuidado com Freud. Porque Freud, quando a gente vai parte da epistemologia, dos conceitos de Freud, da essência de Freud, nós vamos nos afastar de Deus, tá? Porque Freud, ele é ateu, declaradamente ateu. Freud, ele escreve totalmente contra Deus, tá? E ele não está sozinho, pode passar. Aí nós temos ali Nietzsche. Nietzsche é um cara muito interessante de ler.
ele vai bagunçar a sua cabeça, ele vai sacudir você. Mas se você não tiver cuidado, você vai se perder. Porque ele vai te fazer pensar demais, questionar demais. E se você questionar demais, sem um fundamento, se perderá com certeza. Tá? Nietzsche vem de um berço de cristãos, vem de uma sociedade que se declarava cristãos. Mas Nietzsche olha para os cristãos, como se isso chegasse aqui, olhasse para vocês, e visse que aqui tem prostituição, que aqui tem tantas coisas terríveis. E aí Nietzsche olhava assim, bom, se esse mundo declaradamente cristão diz que Deus existe, eu posso dizer então que Deus está morto. Porque olhando para vocês aqui, ó, ele olhando para aquela sociedade, ele não via a prática da essência de Deus naquela sociedade da qual ele vivia. Então ele diz, Deus está morto. Deus está morto porque os cristãos não estão vivendo a essência. Mahatma Gandhi dizia, não sou cristão por causa dos cristãos. Mas aí Ellen White diz um texto maravilhoso que é assim: quando você é capaz de julgar o outro por não fazer alguma coisa, você está plenamente apto para cumprir aquela coisa da qual julga o outro, entende? Então quando ele diz que não é cristão por causa do cristão, ele está perdido, porque ele deveria viver. E ele deveria ser cristão, porque se ele entendesse de fato que era ser cristão, ele não julgaria o cristão por não ser cristão e usar isso como desculpa para não ser. Ele tem toda a consciência, a capacidade plena de ter tomado a decisão de ser cristão, se ele compreendesse exatamente o que é isso. Então não tem excusa para ele, ainda que a frase seja um tanto interessante, não tem desculpa para ele. Então veja só, enquanto Nietzsche ele dizia que Deus estava morto porque a sociedade estava matando a Deus nas suas práticas, ele ainda não é o causador de todo esse problema. E foi o Freud. Enquanto Nietzsche diz que Deus está morto, eu vejo o Freud enfiando a faca assim na barriga de Deus e matando Deus na sociedade. Porque Freud vai escrever filosofias que vai tirar Deus completamente da natureza do homem, do centro da atenção do homem. Então, a gente tem coisas até interessantes de Freud, de ler. Ele é um cara dos psicólogos aí, ditos, né, trabalho com a mente humana, que escreve bem, que é atrativo para ler. Mas quando você junta o conceito da obra, o todo, e vê a epistemologia dos seus assuntos, vocês vão ver que Freud e a religião e o cristianismo são assim, opostos. E eu te pergunto, como eu posso ser cristão e ser psicanalista? Eu não consigo, eu, Rubens, na minha sinceridade, de tudo que eu já li, não consigo harmonizar essas duas coisas. E outro dia eu encontrei pessoas que fazem um tal de psicologia paulina, psicanálise paulina. Eu fiquei querendo entender isso, né? Como pode alguém, a base é a psicanálise, mas o conceito é de Paulo. Aí eu fiquei assim, não entendi. Não quero nem entender, porque vai dar trabalho, porque não tem como harmonizar essas duas coisas. Ou seja, essas pessoas que estão estudando isso, eles não sabem exatamente nada do que estão fazendo. E aí faz um curso de 6 meses e se tornam terapeutas. Tá? E são terapeutas, fazem um curso de 6 meses, 1 ano, e se transformam em terapeutas. E com essa filosofia aí de psicanálise paulina. Como? Não tem lógica, eu não tenho tempo para explicar isso para vocês, mas eu posso afirmar, não tem nenhum sentido, não tem como se harmonizar, né? Então é até curioso, eu fico curioso para saber o que eles acham daquilo ali tudo, tá? Não tem. Então, gente, Freud ele vai dizer o seguinte, do ponto de vista moral, Freud vai dizer assim, olha, a moralidade, ele vai escrever um livro chamado O Mal-Estar da Cultura. Ele vai falar assim, que a moralidade é uma invenção humana. E o que é moralidade? É o conceito do certo e errado, dos valores que nós temos, né? Todos os valores que nós construímos têm uma base moral. Aí o Cleiton ontem fez a provocação, né? Caráter e personalidade, né? Então, caráter você constrói quando você ensina no seu filho: olha, roubar é feio, contar mentira é feio, entende? E a gente vai ensinando conceitos morais. E aí, quando você vai estudar a ciência humana, e estudar lá, os antropólogos, eles passaram por várias civilizações, e aí você encontra aquela aldeia
de aborígenes, de índios, em qualquer lugar, que nunca se viram na vida, que não tiveram contato com o tido homem branco e sua civilização. E eles têm princípios morais que são iguais a todas as outras civilizações. Por que isso? Da onde veio esses conceitos? Porque todos nós viemos de um mesmo lugar, gente. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. E os filhos de Adão e Eva que se espalharam pela terra carregaram os mesmos princípios. Eles se desvirtuaram, sim. Uns construíram totens e adoraram os totens, mas eles ainda conservaram princípios que são comuns a todos. Então, da onde vêm os conceitos de certo e errado? Só pode vir de um lugar, de onde? De Deus. Mas é aqui que Freud mata Deus. Porque ele vai dizer, os conceitos morais não vêm de Deus. Vêm de nossa sociedade, nós criamos. E aí, se você estudar Freud, vai ver o ego, o id, superego, esses conceitos. Ele vai dizer que o que norteia as suas decisões é aquilo que nos limita. Então, o pai, ele tem uma função egótica, ele tem uma função de limitar aquela criança quando ele ensina as coisas para aquela criança. Assim também a sociedade tem as suas leis e essas leis. Então, o Freud, ele reconhece que as leis são necessárias para o bom funcionamento da sociedade. Mas quando eu chego para um sujeito individualmente, tendo como premissa essa filosofia, ele vai dizer para você assim, olha, você só não faz isso daí porque a sociedade reprime. Mas não tem nada de ruim nisso. Entende por que não tem de ruim? Porque se os princípios morais foram criados pela sociedade, então esses mesmos valores morais que hoje são aceitos, amanhã eles podem mudar, não é? Então hoje ele não é bem aceito, mas amanhã ele vai ser aceito. E é o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Então a pessoa, tem gente que nasce Maria, mas quer se chamar de João. Tem gente que nasce João e quer se chamar de cachorro, de criança, de árvore. Tem gente por aí com tantas loucuras que querem se chamar do jeito que querem, porque, como diz os existencialistas, você diz para você o propósito que você tem na vida. E os valores morais? Segundo Freud, você é livre para escolher o que você quiser, porque os valores morais são a criação humana, não tem uma origem extra-humana. Entende? Então eu crio uma regra, a gente convive bem. Mas do jeito que você quiser mudar a regra, aí agora a sociedade acaba. Então você vai viver seu mundo, eu vou viver o meu. Mas agora a gente está vivendo uma era onde as pessoas querem ser o que elas quiserem. Não é? E isso, antigamente, é chamado de loucura. Tá? E do ponto de vista da sanidade, se você encontra uma pessoa que acha que ela pode fazer sexo com uma árvore, eu não estou inventando, gente, por mais absurdo que seja, é isso mesmo. E tem outras coisas piores, que por causa das crianças a gente não pode falar. E também esse ambiente eu acho que nem é adequado para isso. Mas entendam? Mas hoje nós estamos normalizando a loucura, a insanidade. Por quê? Porque há filosofias que dizem que os valores morais são criações humanas. Então nós estamos invertendo os valores morais. Então, por que nós estamos vivendo uma sociedade tão adoecedora? Porque o ser humano está se afastando de Deus nesse sentido. E quem é que tem interesse em fazer a humanidade se afastar dos princípios morais? Quem é? Satanás. Então ele vai trazer Freud, ele vai trazer Nietzsche, ele vai trazer Sartre, ele vai trazer, eu esqueci o nome dela agora, mas que foi companheira de Sartre na época dele, que escreveu livros, era o ícone do movimento, o ícone do movimento feminista. Isso, Simone de Beauvoir. E que foi tratada como uma cachorra. Foi tratada como um ser humano qualquer na mão de Sartre. E defendeu tanto os direitos da mulher, mas foi tratada como ninguém por ele. E por tantos outros filósofos contemporâneos dessa época que vão escrever coisas que na faculdade que eu sou obrigado a ler esse lixo, tá? Lixo mesmo. Sou obrigado a ler porque tem que cumprir lá o que a escola nos pede para ler. Mas eu digo para vocês, se vocês forem se aventurar nessas leituras, que vocês tenham uma base para sustentar vocês, porque senão vocês vão começar a acreditar em mentiras, tá? É perigoso. Então, pode ir para frente. Então o que acontece? Por que eu estou trazendo esse panorama? Porque eu atendo pessoas e a maioria delas elas não sabem quem são na vida. Estão perdidas. Não criaram uma identidade pessoal, não sabem quem são.
Quem é você? Você tem que se perguntar. E aí quando você se depara com a palavra de Deus, Deus diz assim, que Ele é o seu Criador. E Ele tem um propósito para você existir. E esse propósito tem a ver com não a adoração no sentido mais amplo, mas para ficar mais didático aqui, exatamente formar em nós o caráter de Deus. Só isso. Então, você pode ser um médico, pode ser advogado, nutricionista, o que vocês quiserem da vida. Mas esse não é o propósito de vocês. Você pode ser um médico cristão. Aliás, um cristão médico. Alguém que reflete a glória de Deus, e aonde você estiver, você vai refletir o caráter de Deus na sua profissão. Compreende? Então, o importante que Deus quer é que você alcance esse propósito. Eu recomendo o Desenvolvimento da Vida, o capítulo 3 de Parábola de Jesus. Esse capítulo é fantástico. O White vai fazer aquela comparação da semente. A semente cresce, era uma erva, depois ela cresce e amadurece, ela está plena e aí ela produz fruto, né? E ela vai dizer que a semente, ela tem em si todos os princípios germinativos, ela é perfeita. A semente, ela não é perfeita? É. Mas se eu olhar para a semente e falar, ó semente, você não tem fruto, você não serve. Julgar a semente por não ter fruto é insano. Então ela diz assim, em cada fase do seu desenvolvimento, seja como semente, seja como uma plantinha pequena, como uma planta adulta, plena, capaz de dar fruto, você pode ser perfeito em cada fase do seu desenvolvimento. A isso nós chamamos de perfeição moral. E não estamos falando de perfeccionismo, mas da capacidade de você viver segundo a luz que você recebe. Compreende? Você recebe a luz, você recebe também o poder para viver essa essência. Porém, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre nós mesmos e sobre certas verdades. Mas no dia que você estiver apto para compreender essas coisas, você vai também receber o poder para tal. Porém, Deus só vai te julgar de acordo com a luz que você tem. Então a semente, ela é perfeita enquanto semente, porque ela vive a verdade, a essência do que ela é. Compreende? E aí, esse desenvolvimento da vida, nós precisamos crescer e produzir fruto. Então, qual é o objetivo do ser humano? Produzir fruto. Que fruto? Aí, abra lá em João capítulo 15. Enquanto vocês vão abrindo, nós temos aí essa parábola muito conhecida por maioria de vocês, acredito. Jesus fala, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele ramo que estiver ligado a mim produz fruto. Aquele ramo que não estiver ligado a mim, mas não produz fruto, ele será cortado e lançado no fogo. Mas se por acaso ele foi enxertado novamente naquela planta, há chance de ele crescer, não é isso? Porque ele começa a receber a seiva, a vida da planta, e ele tem a chance de frutificar. Então essa é a ideia. Infelizmente, quando a gente lê lá em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, lá diz assim, criou Deus o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. A imagem de Deus nós somos criados. O homem, ele era capaz de compreender a vontade de Deus, e a vontade do homem estava em harmonia com a vontade de quem? De Deus. Não existia conflito. E aí quando a gente entende essa ideia da imagem, não é a imagem física exatamente, ainda que Deus, se Ele quiser ter braços, pernas, olhos como a gente, Ele pode ser o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele sim pode decidir o que Ele quiser para a vida dele, porque Ele tem autonomia para isso e poder para isso. Mas Ele diz que nós temos uma aparência que provavelmente pode ser uma semelhança do que Ele quer dizer. Mas em específico, ser criado a imagem de Deus é ser criado a imagem do caráter. A vontade de Adão estava em harmonia com a vontade de Deus, e vice-versa, porque estavam conectados. E quando você está ligado com a videira, vocês produzem fruto para a glória de Deus. Aí a gente vê João capítulo 15, verso 8. Diz aí, acompanha. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Observe que está no plural ou singular fruto? Singular. E vai ser sempre no singular. Porque um pé de laranja só produz o quê? Laranja, não produz mamão, produz? Então, o pé de laranja só produz um tipo de laranja, um tipo de fruto, certo? Então, não confunda amor, paz, longanimidade, benignidade, que é o fruto do Espírito, como se fosse uma árvore com frutos diferentes. Não, você precisa desenvolver todas essas características do fruto. É como se fosse a casca, a semente, os nutrientes daquela planta, daquele fruto. É um único fruto, mas ele tem coisas diferentes, não tem ali no fruto? Elementos diferentes, tem fibra,
e etc. Então, não é uma árvore que vai produzir frutos diversos, não, é uma árvore que produz um único fruto. E que fruto é esse? E aí, quando a gente vê o texto de Gálatas 5, 22 e 23, que diz: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas todas, a gente entende que todos esses são atributos do caráter de Deus. Então Deus está dizendo assim: você só cumpre o propósito, ou seja, nisto é glorificado, Deus é glorificado, quando Ele produz fruto. Fruto de quê? Do caráter. E caráter é o quê? Moral. Correto? Moralidade. O que Freud está tentando destruir. Né? Apesar de estar morto, ele ainda fala. Apesar de estar morto, ele ainda é muito influente. O que aconteceu com os outros depois dele, que beberam da sua água, que estão replicando, e até hoje nós estamos vivendo o que a humanidade está hoje, por causa de homens como Freud. Tá? Então vejam só, o objetivo de Deus é que você produza fruto. Só que aí, pode passar aí pra gente, amigo? Deixa eu ver o que vem depois. Pronto, segura isso aí. Abra lá em Mateus capítulo 5,16. E alguém pode ler para mim. Se bem que eu tenho aqui também. Assim brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Exatamente. Nós podemos sim glorificar a Deus quando fazemos boas obras? Sim. Podemos glorificar a Deus. Né? E aí nós podemos classificar obras como coisas diversas. Mas lembre-se, nós não estamos aqui com o propósito de pregar o Evangelho. Entende? Porque Deus não criou o homem para ter que pregar as boas novas de salvação, porque ele não precisava ser salvo. Adão no jardim antes de pecar, não precisava pregar para ninguém ser salvo. Então vamos dizer que esse é um objetivo secundário. Geralmente a gente fala assim: você tem um pé de manga. O objetivo do pé de manga é fazer o quê? Dar manga. Não é dar sombra. Mas inevitavelmente, se a planta existe, ela vai produzir sombra. Não tem como ter uma planta e ela não ter sombra, né? Então é uma coisa secundária. Entende? Ela não nasceu para produzir a sombra. Ela não existe para ter sombra. Ela existe para produzir fruto. E se ela não produz fruto, corta ela e planta outra. Porque o objetivo é que você tenha manga. Colher manga. Então, quando a gente fala do Evangelho, a gente precisa entender que o Evangelho é o poder de Deus atuando em nós, para nos capacitar. O processo de justificação é o perdão de Deus e nossa reconciliação com Ele. A santificação, em outro momento, é a transformação diária que dura toda a vida. Esse processo de transformação é o que Deus opera, justiça comunicada, certo? Deus imputa na nossa conta aquilo que Ele fez pelos seus próprios méritos, e nos justifica pelos seus méritos. Somos declarados justos, mas agora Ele precisa nos tornar justos, né? Então, a santificação é esse processo de aperfeiçoamento do nosso caráter, a nossa transformação, que dura toda a sua existência. Então, quando a gente vai para o texto, a gente precisa entender que antes de eu pregar o Evangelho, entenda, o Evangelho não é uma coisa que precisa ser pregado. Vamos distribuir os livros, vai ter distribuído o livro hoje, vai? Quantas vezes eu já vi as pessoas distribuindo livro na igreja? Já falei: vocês já leram o livro? Não, nunca li, mas estou dando. Ridículo, ridículo isso. Por quê? Porque você acha que está fazendo a maior obra do mundo. Ah, vou distribuir livro, que legal e tal, estou fazendo a obra de Deus. Mas Deus já fez a obra que deveria ser feita na sua vida? Não fez. E aí o cara está tentando, né, alcançar o objetivo de salvar o mundo, mas ele ainda nem se salvou. Ele ainda nem alcançou ainda o que ele precisa. Não é insano isso, não. Para mim isso é loucura, sabe? Isso não faz muito sentido, né? Então as pessoas estão achando que o Evangelho é uma coisa que a gente prega por aí, que é distribuir livro. Não, o Evangelho é uma coisa que a pessoa lê na senhora. É a sua bondade, é a sua maneira de lidar com o próximo, é a maneira como você é honesto no seu trabalho. Então você pode ser um bom médico e pregar o Evangelho porque você é um médico fiel a Deus. Você pode ser um faxineiro e glorificar a Deus. Porque José passou em todos esses estágios. Comeu o pão que o diabo amassou, não foi? Mas José, quando disse que José estava caminhando, sendo escravo, ele contemplou as colinas da região onde ele morava. Ele lembrou das histórias do pai dele, porque José tinha a Bíblia para ler. Tem gente que acha que ler a Bíblia todo dia vai tornar ele cristão. Não vai não, meu amigo. Não vai não. Tá? Não vai não. Você pode ler a Bíblia toda. Tem gente que já leu a Bíblia um monte de vezes, mas isso não mudou nada na vida dela. Ela só tem um recorde de ter lido várias vezes a Bíblia.
Se aquilo não causar uma transformação na sua vida, irmão, não tem significado. Larga aquilo, não precisa nem ler, não. Vai fazer outra coisa. Porque se não te transformar, não valeu a pena, não cumpriu o propósito. Entendeu? Então José não tinha Bíblia para ler. O que ele leu? Ele lembrou as histórias que ele ouviu contar do pai dele e também da experiência que ele teve. E aí o White diz assim: José, enquanto estava sendo levado, contemplando as colinas, ele lembrou-se disso e propôs no seu coração obedecer a Deus. E por isso ele foi quem foi. Porque ele foi ser escravo e viveu um escravo temente a Deus. Ele foi para a prisão e não se perdeu, não entrou em depressão, não ficou chateado com o mundo, não culpou Deus, não ficou culpando ninguém. Ele simplesmente desenvolveu um caráter que ele falou: eu vou servir o Deus do meu pai. E como psicólogo, por que esse tema é importante? Se a pessoa não sabe para onde ela vai, se ela não tem um propósito, ela se abala com tudo. Aí vai brigar com o pai, vai brigar com a mãe, vai brigar com a sociedade, vai fazer coisas terríveis consigo mesmo, em busca de alcançar alguma coisa. E só vão se destruindo, se destruindo. Mas quando você se depara com quem é Deus e o que Ele faz e fará por você, você encontra um motivo de fato para existir, como a senhora disse. Encontra um verdadeiro motivo para existir. E aí não tem sociedade, não tem fogo, não tem abalo, não tem vento que te tire do seu caminho. Por quê? Porque você está com Deus. Compreende? Porque você está desenvolvendo um caráter. E aí você tem muito menos chance de adoecer. Por que muito menos chance? Porque infelizmente estamos vivendo num mundo de pecado. E sim, nascemos com características genéticas que vão nos predispor a doenças. E contra isso nós não temos escolha. Temos? Não temos. Eu não escolhi nascer, não escolhi nascer com as deficiências imunológicas que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Entende? Porém, eu posso escolher fugir da aparência do mal. Eu posso escolher fazer escolhas que me aproximem do caráter de Deus. Como, por exemplo, estar aqui, contemplando a natureza, estar nesse dia de sábado, fazendo uma reflexão, né? Mas todos nós, como rosto descoberto, refletimos como um espelho o quê? A glória do Senhor. Como um espelho. Somos transformados de glória, mas a gente pode substituir por caráter, né? Sendo transformado de caráter em quê? Na mesma imagem. A Bíblia diz que, Romanos capítulo 3, 23, todos os pecados instituídos estão de quê? Então de que nós estamos destituídos? Do caráter de Deus. Tá? E do que Deus diz que pode nos reconciliar, nos enxertar novamente? Ele pode restaurar no homem aquilo que foi perdido um dia. Pode passar para mim, amigo, do slide? Algumas citações do Ellen White para a gente fechar. Diz assim: Temperança, capítulo 11. Diz assim: página 11, perdão. Adão era um ser nobre de mente poderosa, vontade em harmonia com a vontade de Deus, as afeições centralizadas no céu. Possuía um corpo livre de herança de doenças, alma portadora do cunho da divindade. Que maravilha, não é? Mas nós não somos mais assim, né? Quando você lê lá em capítulo 5 de Gênesis, diz assim: e nasceu o fulano de tal, filho de Adão, semelhante a seu pai. Mas quando nós somos feitos, ou seja, quando Adão foi feito à imagem de Deus. Mas quando o filho de Adão nasce, porque ele nasce no mundo de pecado, ele não é feito à imagem de Deus. Por isso todos os pecados destituídos estão no caráter de Deus. Mas ele nasceu pleno, livre de doenças, livre de um caráter defeituoso, livre de uma tendência para o mal. Pode ir? Patriarca Profetas 45 diz: sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Nós podemos estar em obediência à vontade de Deus? Podemos. O fato de nós estarmos vivendo um mundo de pecado impede que a gente cumpra a vontade de Deus? Não. Então, automaticamente, o propósito de Deus ele pode ser alcançado na nossa vida, independente do pecado da qual habita neste mundo, da qual maculou meu gênio, da qual me predispõe a uma tendência para o mal. Mas uma vez que é o poder da vontade que governa a natureza do homem, você pode escolher obedecer ou desobedecer, escolher comer bem ou comer mal. A escolha é sua.
E à medida que você faz escolhas acertadas, você vai ter uma transformação, porque aquilo vai trazer coisas boas para a sua vida. Pode ir, último texto, está em Patriarcas e Profetas 48, diz assim: nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Nem nós estamos fora de praticar o mal. É uma escolha. Deus nos fez como entidades morais livres. Também somos uma entidade moral livre, capaz de apreciar a sabedoria e benignidade do seu caráter e a justiça de suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou de recusá-las. Eu acho que acaba por aí. Passa aí para ver se tem alguma coisa a mais. Tem esse daqui que eu não poderia deixar de citar, que é justamente os últimos parágrafos do Parábolas de Jesus, do capítulo 3, onde ela vai fechar a ideia geral, que é justamente a ênfase em tudo que a senhora White escreve, porque é tudo que você lê na Bíblia é referente ao caráter. Quando você lá, Apocalipse capítulo 14, primeira descrição é quem? Os 144 mil. A exemplificação do caráter de um povo que refletiu o caráter de Deus. E que vocês até citaram aqui hoje sobre esse aspecto. Através do cântico. Por que eles podem cantar aquele cântico? Porque eles tiveram uma experiência que só eles tiveram, mas uma experiência de obediência. Que mesmo no fogo que eles vão sofrer, dos ataques do inimigo, das circunstâncias que estarão, eles mesmo assim, mesmo tendo Cristo saído do santuário e a porta da graça tendo sido fechada, esse povo que estará vivo, tendo ali o inimigo tentando eles, serão como Jó. Serão como o cântico de quem? Quem é o outro que é dito que teve um cântico, que teve essa experiência de sofrimento? Eu não entendi. Não, o Jacó. Porque Jacó, ele sofreu algo que só ele experimentou. E aí é disso que os 544 mil vão fazer o quê? Tem um cântico semelhante a dele, por uma experiência única. E mesmo que a porta da graça tenha sido fechada, eles desenvolveram um caráter semelhante ao caráter de Adão, que pode ser o caráter de Elias, de Enoque, de Jesus. Por quê? Aprenderam a obedecer. Então a senhora White diz assim, para fechar o capítulo, ela diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este fruto jamais perecerá. Esse fruto jamais perecerá. Antes produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Pode subir aí? Vem a terceira mensagem angélica, que é a base da existência dessa igreja, né? E depois vem o quê? A partir do verso 14 do capítulo 14. Duas colheitas. A do trigo e a da uva. A do trigo para a vida eterna, e a da uva para a vergonha eterna. Porque Deus vai pisar a peça e vai sujar o seu manto com o sangue, que é a demonstração da ira de Deus, que é Deus dando a cada um aquilo que plantou. Deus sendo Deus, sendo justo, dando a cada um a retribuição segundo as suas obras. Por isso Deus é glorificado por meio das nossas obras, porque você só pode fazer aquilo que está de acordo com o seu caráter. Se você for uma planta boa, produzirá bom fruto. Se você for uma planta má, produzirá mau fruto. E aí cada um receberá segundo a recompensa do seu caráter. Então ele diz: quando já se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo, ou seja, o seu caráter na igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente, então, em seu povo, então virá para reclamá-los como seu. Pode passar? Esse é o último texto. Todo cristão, portanto, tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho, e rapidamente amadureceria a última e grande seara, e Cristo virá recolher o precioso grão. Então, irmãos, do ponto de vista psicológico, humano, quando a gente não tem um propósito na vida, a gente adoece. A gente inventa um propósito, mas esse propósito te leva à perdição. E só sendo cristão, só sendo temente a Deus, entendendo que a sua função, o motivo de você existir é você contemplar Deus, aí você vai entender que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória. Ellen White diz: é o motivo que dá sentido às nossas ações, ou para a ignomínia,
ou para a glória de Deus, ou para a vergonha, ou para a louvor e glória de Deus. Então, gente, pense no motivo pelo qual vocês estão aqui. Pense pelo motivo pelo qual vocês estão estudando. Porque vocês têm que entender que tudo que vocês fazem, tudo que vier à mão, façais conforme fosse para o Senhor. É isso que importa. Aí as pessoas ficam querendo um propósito glorioso, uma coisa grande, ser alguém nessa vida. Não é isso não. São nas pequeninas coisas, nos pequenos detalhes, os seus atos de bondade, de misericórdia, de honestidade do seu dia a dia. Se você fez ou não fez a tarefa que foi dada a você, com gratidão no seu coração, que conta. O resto é resto. Então, se vocês não aprenderem a desenvolver uma mente, um caráter harmonioso com a vontade de Deus, o céu não vai ser um lugar agradável para vocês. Vocês não vão aprender a apreciar quem é de fato Deus. E aí, quando vocês entenderem plenamente isso, a vida de vocês será transformada. E certamente terão menos chance de adoecer. E mesmo adoecidos, terão uma ferramenta poderosíssima para lutar contra qualquer tipo de doença mental. Porque vocês terão um norte que os guia e que os sustenta e que o fortalece. Amém? Amém. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Espero que ela foi compreendida. Que assim seja. Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que habita nos céus, nós te glorificamos neste momento, Deus, porque compreendemos a sua natureza, a sua bondade, o seu amor. Queremos que este amor que habite em nossos corações e nos transforme, Pai, e que possamos ser como uma planta realmente junto a ribeiros de água, Pai, regadas pelo Teu Santo Espírito, que possamos crescer e frutificar, e produzir frutos que honrem e glorifiquem o Teu Santo Nome, através da bondade, o gesto de carinho, de amor, de paciência, Pai. Claro que todos nós ainda temos muito a ser aperfeiçoado, mas essa é a nossa luta diária, Pai. É fazer uma busca diária, e nós contamos com a Tua ajuda, Pai. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos ser capazes de ter aquilo que só o Senhor pode nos dar, domínio próprio, para que possamos dominar a nossa natureza, a nossa razão, o nosso juízo, a intuição, possa estar em plena harmonia com a Tua bendita vontade. Bem como nossas paixões, como os nossos desejos, que não são em si mesmos pecaminosos, mas que são parte da nossa natureza, de quem somos, mas que elas estejam subjugadas ao Teu poder, ó Pai, ao Teu Santo Espírito. Abençoe essas pessoas, ao que eles fazem aqui, e eles são privilegiados, e que Teu Santo Espírito caminhe com eles, e Seus anjos encontrem morada no nosso meio, e que possamos, ó Deus, sentir a Tua presença, nos guiando, nos fortalecendo, e ser nos transformado de glória em glória, na mesma imagem. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.